Pois é, demorei, mas reapareci. E esse vídeo vai ser sobre os lidos de outubro, finalmente. Sejam bem-vindos, leitores e leitoras do YouTube, aqui no meu mundinho literário. Hoje eu vou mostrar para vocês e falar com vocês sobre os meus lidos de outubro, que já fazia bastante tempo que eu queria ter gravado esse vídeo, mas como nesses últimos tempos aconteceram muitas coisas boas, graças a Deus, por isso eu não tive muito tempo nem de gravar vídeo e nem mesmo de ler. E vocês vão ver que é por isso também que eu não li tantos livros nesse mês passado. Eu consegui só ler 3 livros, da minha meta de 5, que eu quase sempre faço, coloco 5 na meta, né? Mas é isso aí, né? Melhor 3 do que nenhum. E o primeiro que eu quero mostrar pra vocês é O Filho Rebelde, o segundo livro da trilogia Simon Snow, que é de Rainbow Rowell. Eu nunca sei pronunciar o nome dessa autora, vocês já sabem, né? Vocês já me conhecem. Enfim, esse livro aqui é uma fantasia sobre bruxos, né? Sobre magia e bruxaria, inspirado em Harry Potter, com certeza. E todo o livro, assim como o primeiro também da trilogia, é narrado em primeira pessoa, não apenas por um, mas por vários personagens. No começo desse livro, então, a gente vai ver que o Simon, que é o principal, ele vai estar bem deprimido, assim, por causa de uma coisa que deu muito errado no final do primeiro livro. E aí, pra ajudar ele, Penélope, que é a melhor amiga dele, ou mais ou menos isso, vai levar ele e o Bess, que é o outro rapaz, no caso é o outro protagonista, numa viagem de carro, que vai ser da Inglaterra até os Estados Unidos, e é para visitar a Agatha, uma outra amiga deles, que acabou deixando o colégio, assim que terminou o ano, se eu não me engano, e viajou lá para os Estados Unidos. Nessa viagem, então, entre muitas outras coisas, a gente vai ver também os muitos conflitos que o Simon e o Bess vão enfrentar no relacionamento deles. Só que aí, o que eles não sabiam é que entrando nos Estados Unidos, eles estariam entrando também em uma zona desconhecida, onde é habitada principalmente por vampiros, mas também por muitas outras criaturas mal intencionadas. E que lá eles teriam dificuldade até em praticar magia. E ainda no meio disso tudo, eles acabam descobrindo que a Agatha, essa menina que eles vão visitar, acabou se metendo em um grupo muito perigoso, que pretendia fazer uma experiência com ela. Aí então, essa viagem que seria um passeio, né, a uma visita à Agatha, vai se transformar, na verdade, em uma missão de resgate, né, da Agatha, que eles vão tentar resgatá-la, mas claro, para isso acontecer, eles vão passar por muitas e muitas coisas. Então, pode-se dizer que muitas das primeiras páginas vai ser mais uma coisa meio parada, só mais contando sobre a viagem, mas também, né, sobre os conflitos entre o Bess e o Simon, e também um pouco sobre a Penélope. Mas depois de uma certa parte, quando começar mesmo a ação, muita coisa interessante vai acontecendo e a gente vai ver, né, por tudo que eles vão passar e tudo que eles vão enfrentar. Eu gostei, eu só não gostei mais do que o primeiro. O primeiro, eu achei muito fofo e com mais ação também. Mas esse aqui é muito bom, principalmente para vocês que são adolescentes. Eu tenho certeza que podem gostar mais do que vocês que já estão na fase adulta. E para esse livro aqui eu dei 3 estrelas lá no Scooby, tá? Justamente por causa dessa questão que eu li já aqui na fase adulta. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre 1000 Pedaços de Você, de Claudia Gray. Esse daqui é um romance, mas também com uma mistura de aventura e ficção científica, assim como diz aqui na contracapa. Esse livro aqui me surpreendeu bastante, foi uma surpresa muito boa pra mim, porque eu não esperava gostar do tanto que eu gostei. Não é aquela coisa incrível que se diga, nossa, que incrível. Não chega a esse ponto. Mas é muito interessante, tá? É uma coisa diferente e que eu não tinha lido nada parecido, né? Eu sempre tive um pé atrás, assim, com um negócio de ficção científica, não é muito meu estilo. Mas esse daqui, como tinha também romance, né? E muita coisa interessante envolvida, me surpreendeu bastante. Esse livro aqui, ele é narrado em primeira pessoa pela Meg, que é a protagonista. Esse é só o apelido dela, tá? O nome dela, que é muito mais mencionado. É tipo Margaret, só que um pouco mais diferente. Eu não sei pronunciar, tá? Então eu chamo Meg mesmo. Aqui a gente começa conhecendo a história como se não fosse o primeiro livro, que é um primeiro livro de uma trilogia, né? Mas é como se não fosse. A gente vai pegando as coisas assim, vai entendendo as coisas a partir do momento que já estão acontecendo. Então, claro que no começo fica um pouco confuso sim, mas depois tudo vai se esclarecendo e a gente vai entendendo direitinho. Então a gente começa com a Meg já em outra dimensão. E ela explica como foi parar lá. Ela está em busca de vingança contra o Paul, um cara que era
um grande amigo dela, e que é suspeito de ter matado o pai dela, que na verdade é um cientista, marido também de uma cientista, e que criou um dispositivo que permite que as pessoas viajem, né, entre dimensões. Só não viaja no tempo, mas sim no espaço. E aí o carro desse cientista acabou caindo no rio e por isso que ele acabou morrendo. Só que tudo indica que os freios do carro dele foram sabotados. E que quem fez isso provavelmente foi o Paul, que, como eu já expliquei, é amigo da principal e também era um aluno desse mesmo cientista, né? Porque ele também tá seguindo essa mesma carreira. E aí, então, existem esses 3 personagens que vão aparecer mais, né? Que no caso é a Meg, o Paul e também o Theo, que é um outro amigo, né? Um grande amigo deles também aluno ali daqueles cientistas. E aí, supostamente, depois que o Paul sabotou os freios do carro desse cientista, ele apagou vários dados importantes da pesquisa desse cientista, ou algo muito parecido, e também roubou um dispositivo e viajou, né, para outra dimensão. E aí quem vai ajudar a Meg a ir atrás do Paul em outra dimensão, a fazer essa viagem, é o Theo, o outro amigo deles. Porque aí ele conseguiu aperfeiçoar 2 protótipos desse dispositivo. E aí o Theo com um e a Meg com outro conseguiram fazer essa viagem. Esses dispositivos, eles são meio que conectados. Então, para onde o Paul for, os outros podem seguir ele, porque eles estão conectados. Então, para onde ele for, os outros vão automaticamente atrás. Com isso, né, a cada vez que o Paul pular de uma dimensão para outra e a Meg for atrás dele, e a cada vez que ela for encontrando, ela vai conhecendo um lado dele que ela ainda não conhecia. Mas isso não vai provar que ele é o culpado, sabe? Que é o assassino do pai dela. Vai provar justamente o contrário. E aí é isso que a gente vai acompanhando, né? O que eu acho muito interessante, porque as dimensões que eles vão é sempre um mundo diferente do outro. Por exemplo, a primeira vez que eles viajam é um mundo futurístico. Então, tudo muito diferente, tudo muito mais tecnológico. E depois, outras dimensões, né, vão se diferenciando. Ela vai para um mundo como se fosse um mundo muito atrasado, sabe? Como se fosse o passado. E mesmo assim, eles continuam no mesmo ano. Outra coisa bem legal também que eu achei nisso tudo é que toda vez que, por exemplo, a Meg viajar para uma outra dimensão, lá nessa outra dimensão, ela vai entrar no corpo de uma outra ela, vamos dizer assim, né? É uma outra Meg que já vive naquele mundo, que é diferente dela, que faz outras coisas. E por isso também eu achei esse livro aqui muito parecido com a Biblioteca da Meia-Noite, que eu já falei aqui no canal, porque aqui também vai ter várias oportunidades da pessoa dar valor a quem já se perdeu. E, gente, esse livro tem um plot twist maravilhosíssimo, tá? De explodir os miolos. É um plot twist que eu, sinceramente, não esperava. E achei muito, muito interessante. Claro que esse livro vai ter final aberto, né, para a continuação, o segundo livro. É isso, né? Várias outras coisas acontecem também, mas eu não quero dar um resumo maior do que esse que eu já dei. Então, espero que vocês deem uma oportunidade para ele, tá? Para vocês que são apaixonados, não só por romance, mas também por ficção científica e muita aventura. Eu tenho certeza que você vai amar esse livro, tá? É uma indicação diretamente para você. Para esse livro aqui eu dei 4 estrelas lá no Scooby. Muito, muito bom. Agora vamos para o terceiro e último livro desses lidos de outubro, que é Túnel de Ossos, de Victoria Schwab, que é uma fantasia e é o segundo livro de uma trilogia. Já falei aqui no canal do primeiro livro, que é A Cidade dos Fantasmas. E esse aqui é o segundo, né, que eu tava bem ansiosa para ler. E alcançou minhas expectativas, tá? Muito bom também. Então vamos lá. Essa é uma fantasia jovem, narrada em primeira pessoa pela Cassidy, a protagonista. E neste volume 2 aqui a gente vai ver que as coisas são bem mais sinistras. Dessa vez a gente viaja com a Cassidy e com seu amigo fantasma, o Jacob, e também com seus pais para Paris, porque eles vão continuar gravando aquele programa, né, sobre as cidades mais assombradas do mundo. E surpreendentemente, Paris é mais assombrada do que a gente poderia imaginar. E é por isso que nesse livro aqui a Cassidy vai sentir mais fortemente o véu, sabe, a presença do véu, porque a cada vez que ela estiver mais próxima de fantasmas,
mais ela sente a presença do véu, mais o véu atrai ela com mais força. O véu, pra quem não sabe, eu explico melhor no vídeo que eu falo do primeiro livro, tá? Mas o pior mesmo que acontece aqui nessa história é que a energia da Cassidy vai acabar atraindo um poltergeist muito poderoso, e quanto mais eles vão tentando contê-lo, mais ele acaba ficando forte, né, evoluindo e provocando caos na cidade de Paris. E aí, ainda com a ajuda do Jacob, como sempre, né, e também de uma outra amiga da Cassidy, ela vai atrás de encontrar caminhos para deter esse poltergeist. O Jacob, né, como sempre, se mostrando muito medroso, e é o que acaba tornando algumas partes da história aqui muito engraçada. Por isso que eu gosto tanto do Jacob também. E ao mesmo tempo tem a questão do segredo que ele esconde sobre a morte dele, né? O que torna ele bem misterioso. E por isso também eu gosto dele, gosto da personalidade dele, gosto da pessoa dele aqui na história. E aí, fora tudo isso, ainda tem o modo como a autora conseguiu fazer com que esses adolescentes pudessem viver tanta coisa louca, sabe? Coisas como entrar em outro mundo, por exemplo, né? Atravessando o véu, mesmo com os pais monitorando eles, mesmo com os pais nos pés deles, e mesmo assim eles conseguem viver muita coisa, sabe? Então isso pra mim muito interessante. Para esse livro eu também dei 4 estrelas lá no Scooby. Também foi muito bom e, como eu disse, superou, alcançou as minhas expectativas. Bem, então esses foram os 3 livros, pouquíssimos, né, que eu li no mês de outubro e que só consegui vir falar sobre eles agora, né, mas o que importa é vir atualizar vocês, né, atualizar esse canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado desses dos resumos aí, né, que eu dei desses livros. Não é aquelas coisas maravilhosas, mas é o jeitinho que eu sei falar sobre cada um deles, tá, e do modo que eu entendi. Mas eu, sinceramente, entro muito profundamente nas histórias quando eu tô lendo, e principalmente quando me cativam. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!